Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses. A gente está resolvendo aqui a prova de 2024 do Enem, segundo dia de aplicação Ciências da Natureza, tá? Então eu estou resolvendo aqui as questões de Química. A gente está com a prova azul, questão 97, a questão do soro caseiro. Bom, vamos lá. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição de água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de açúcar e 2 colheres pequenas de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida, obtendo-se uma solução com concentração de íon sódio de 1,4 miligramas por litro. Tá bom, então vamos anotar isso daqui, ó. Para fazer o soro, usam-se 2 colheres pequenas de sal de cozinha. Isso é dissolvido em 2 litros de água. E aí ele falou que quando se faz essa receita, a gente vai ter uma concentração de íon sódio, de Na+, de 1,4 miligrama por ml. Beleza. Aí ele dá ali algumas massas molares, né, do sal de cozinha, NaCl, e do sódio, sozinho. E pergunta o seguinte, ó, qual é o valor mais próximo da massa, em grama, de cloreto de sódio? Ó, ele quer cloreto de sódio, presente em uma única colher pequena. Bom, vamos fazer o seguinte. Pela concentração de íon sódio, a gente sabe que a gente vai ter ali 1,4 miligrama de sódio em 1 ml, certo? 1,4 miligrama por ml, tá? Isso é equivalente a 1,4 gramas de sódio para 1 litro. Tudo bem? Eu só multipliquei por 1000 dos dois lados, né? Não tem problema nenhum, a equivalência é a mesma. 1,4 para 1. Miligrama para ml e grama para litro. Tudo bem? Só que a gente não tem 1 litro, né? A gente preparou 2 litros de soro. Então, se eu tenho 1,4 gramas de sódio para 1 litro, para 2 litros, a gente vai ter o dobro, certo? Então, a gente vai ter 2,8 gramas de sódio em 2 litros. E esse 2,8 gramas de sódio que a gente tem aqui em 2 litros veio da onde? Veio justamente dessas 2 colheres de sal que foram colocadas ali. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer o seguinte. A gente quer saber qual é o valor mais próximo da massa em gramas de cloreto de sódio presente em 1 colher, tá? De cloreto de sódio. E a gente sabe até agora que em 2 colheres, a gente sabe que a gente tem 2,8 gramas de sódio. Na+, tá bom? Bom, a gente quer saber em 1 colher. Então, eu vou pôr aqui, ó, 1 colher. Qual que vai ser a quantidade? Vai ser a metade dessa, a quantidade de sódio. Presta atenção, a gente não está terminando ainda, tá? Tá quase no fim, mas ainda não é a resposta. Metade de 2,8 é 1,4 gramas de sódio. Só que ele perguntou a quantidade de cloreto de sódio. Então eu tenho que dar um jeito de relacionar o sódio, Na+, com a massa de cloreto de sódio, tá certo? Então como é que eu faço? Ali no enunciado ele falou que a massa molar, ó, a massa molar do NaCl é 58,5, tá bom? Mas como é que se calcula a massa molar do NaCl? Não é a massa do sódio, que é 23, que ele deu também, mais a massa do cloro, que ele não deu, mas é 35,5, tá? Que vai dar os 58,5. Então a gente sabe o seguinte, que na massa molar do cloreto de sódio tem 23 de sódio. Então a gente achou uma relação aí entre o cloreto de sódio e o sódio. Então, ó, vou fazer isso aqui embaixo, ó. A gente sabe pela massa molar, né? Pela lógica da massa molar,
que em 58,5 gramas de NaCl, cloreto de sódio, a gente tem 23 gramas de íon sódio, Na+. E a gente acabou de ver aqui, ó, que em uma colher a gente tem 1,4 gramas de sódio, certo? Então, se eu tiver 1,4 gramas de íon sódio, qual é a massa, né, X, qual é a massa de cloreto de sódio que está carregando essa quantidade de íon sódio? Então, a gente tem que fazer essa continha. 58,5 vezes 1,4 dividido por 23. E essa conta vai dar 3,56 gramas de cloreto de sódio, né? Então, a gente quer o valor mais próximo, o mais próximo de 3,56 é 3,6, tá bom? Alternativa D. Tá? Espero que eu tenha sido claro, se não, dá uma olhada aí devagarzinho para você ver a lógica do raciocínio. Qualquer dúvida, escreve nos comentários aí para mim que eu te ajudo. Um abraço, até a próxima.